por essa informação aí. Que legal. Depois eu passo o telefone dele para você. Você é tão próximo assim? Tem até o contato dele, telefone? Eu estou com contato com ele lá na Neuro, na Unicamp. Você está fazendo pós, alguma coisa lá ou não? Qual que é a sua relação? Você trabalha lá? É que eu estou no grupo de pesquisa pós-Covid da Unicamp, no Neurocovid, com a doutora Clarice. A gente está estudando os casos da síndrome multissistêmica pós-Covid. Né? Muitas pessoas estão ficando com as sequelas de Covid. Então, a gente está num grupo de pesquisa longitudinal de 5 anos para tentar ajudar as pessoas com a síndrome, né? E o Nino está no grupo. A minha mãe ficou com sequela do Covid. Ela ficou tratando alguns meses. Depois eu passo para você, para todo mundo, né? Eles estão aceitando novas pessoas para fazer a pesquisa, para fazer o estudo. Passa por um neuro. É um trabalho muito sério, professor. Legal. Às vezes serve até para minha mãe. É muito legal. Inclusive, a Marta passou para mim e eu recomendei para minha mãe também, porque ela também ficou com sequela pós-Covid, né? E achei muito interessante esse trabalho, a Marta me explicou, achei muito legal essa pesquisa. Eu acho que vai ser muito útil, porque realmente a gente tem visto muitas... E são várias coisas, né, Marta? Acho que vocês devem estar pegando tipo, sequelas de todo tipo, né? Inclusive depressão, né? Sim. As sequelas neurológicas, as sequelas cognitivas, as sequelas de depressão, ansiedade, falta de olfato, são multissistêmicas, assim, é muito sério as sequelas. Muito bem. Agradecido, Marta. Manda no grupo lá as informações, tá bom? Aí, se mais gente precisa ou conhece quem precisa, já transmite. Transmitir coisas boas, né? No meio dessa pandemia, né? Transmitir coisas boas. Muito bem. Muito obrigado, Marta. Ai, fiquei até emocionado agora. Essas coisas aí que você me falou. Vamos voltar para a matéria. Nino, saudades do Nino. Bom, então a gente tinha parado aqui, né, no Broca e a localização da função motora da fala, né? Deixa eu aumentar aqui. Eu já vou ir para a próxima imagem aqui, que é a imagem que tem lá no livro. Bom, olha lá, esse é o encéfalo que convenceu o Broca da localização de funções no cérebro. Esse é o encéfalo preservado de um paciente que perdeu a capacidade de falar antes de morrer, em 1861. A lesão que produziu esse déficit está indicada no círculo, né? Então, o cérebro que o Broca, né, percebeu, que o Broca pôde identificar a relação da lesão no encéfalo com a perda de uma função, no caso, a função motora da fala. Essa área, né, motora da fala, inclusive no cérebro, acabou ganhando o nome de área de Broca, porque o Broca foi quem descobriu essa área. E aí no livro conta, né, que o paciente que ele atendeu, ele entendia a fala, mas ele não conseguia falar. Né? Na hora de falar ele não conseguia, não tinha questão motora da fala. Então, todas as pessoas que depois disso tiveram algo semelhante, né, é a síndrome relacionada à área de Broca. Tem uma outra área pertinho aqui, que é a área de Wernicke, mas enfim, né, como a gente está contando a história do Broca, vamos falar do Broca. E olha só que lesão zona, né,
que tem nesse cérebro aqui, nessa área, né? O que será? Será que... Eu não sou médico, eu não saberia identificar, mas será que foi algum AVC, alguma coisa, né, que causou essa lesão? Um baita buracão, né? E olha lá o cérebro, ó, direitinho, igual no desenho lá, né? Igual, idêntico não, mas muito parecido, né? O cerebelo aqui e os outros, aqui o Cerca de suco, massa encefálica. ó, o lobo parietal, lobo frontal, o sulco central, e aqui a área de Broca lesionada, né? Muito bem. Opa, nossa, pulei muito longe. Bom, então, né, esse caso do Broca é bem conhecido, né? E depois, outros cientistas foram descobrindo aos pouquinhos, né, as localizações funcionais do cérebro. Através de estímulos elétricos, então abria o cérebro, abria a cabeça, né, de alguns animais, estimulava o cérebro deles com eles vivos, né, com estímulos elétricos, e aí a partir da reação que eles tinham, sabia-se então que aquela área estava relacionada com aquela função. E secções, né, a ideia da ablação experimental, né, foram comprovando, né, com o tempo a localização no cérebro de funções específicas como motricidade, visão, sensibilidade, etc. Muito bem, podemos avançar. Estou avançando, a área de Broca a gente já viu. E aí a terceira ideia-chave aí que surgiu no século XIX, que é a evolução do sistema nervoso. Esse parágrafo aqui eu copiei igualzinho tá no livro, porque ele dá um resuminho muito bom, né? Da teoria da evolução do Darwin, né? Que, bom, acho que a maioria de vocês deve ter visto no ensino médio, mas vamos lá retomando então a teoria da evolução das espécies do Darwin. Então, em 1859, o biólogo inglês Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, né? A obra mais conhecida dele, mais significativa. Esse trabalho seminal articula uma teoria da evolução. E aí, né, destacando que evolução não significa mudar para melhor, né? A gente usa essa palavra evolução como mudar para melhor, né? A pessoa se desenvolveu, teve algum ganho, uma coisa, nossa, evoluiu, né? Na ideia do Darwin, evolução não é mudar para melhor, é apenas mudar. Aconteceu uma mudança, é uma evolução. Cada espécie de organismo evoluiu de um ancestral comum, né? Esse é o resumo da teoria da evolução do Darwin, que muita gente ainda fica de cabelo em pé, né, com essa teoria. De acordo com essa teoria, as diferenças entre espécies surgem por um processo que Darwin denominou de seleção natural. O que é a seleção natural? Né? Como resultado do mecanismo de reprodução, os traços físicos dos filhos algumas vezes são diferentes dos traços dos seus pais. Hoje a gente sabe que isso acontece por conta da mutação, né? Que é uma mutação genética, e aí os filhos saem um pouquinho diferente dos pais. Se esses traços assegurarem uma vantagem para a sobrevivência, a própria prole apresentará maior probabilidade de sobreviver e reproduzir, assim aumentando as chances de que os traços vantajosos sejam passados para as próximas gerações. Então isso é evolução, né? Os filhos vão nascendo diferente. Se for algo vantajoso para a vida, né, para a sobrevivência, esses traços vão ser passados adiante. Se for algo que não seja vantajoso, é aí que vem a seleção natural. Então esses organismos vão morrer, né? Vão desaparecer antes de se reproduzirem, e aí essas características vão sendo eliminadas, né? Vão sendo selecionadas naturalmente. Enquanto que as características
que trouxerem vantagens para a sobrevivência vão permanecendo ao longo das espécies, né? E assim vão surgindo as espécies. Não sei se eu li esse trecho, mas ok. Ao longo de várias gerações, esse processo levou ao desenvolvimento de traços que distinguem as espécies. Hoje, nadadeiras nas focas, patas nos cães, mãos nos guaxinins e assim por diante. Essa simples compreensão revolucionou a biologia, né? Porque não... antes do Darwin tinha a teoria do Lamarck, enfim, tinha outras teorias, mas era basicamente o que a gente chama hoje de criacionismo, né? Que é uma ideia religiosa, né? Que então Deus criou todas as espécies, cada uma do jeito que é, e elas nunca mudaram desde a criação. E o Darwin mostrou que não, né? Que não é assim, que houveram várias espécies, que muitas foram extintas, por exemplo, o famoso caso dos dinossauros, e outras sobreviveram, né? Tiveram sucesso na sobrevivência, e essas espécies, por sua vez, geraram novas espécies. Por isso que os animais são tão parecidos. Se você abrir Desculpa quem jantou ou está jantando aí, ou vai jantar, mas se você abrir um porco e abrir um ser humano, por dentro é quase a mesma coisa, né? Segundo Darwin, isso é porque a gente tem um ancestral comum. Essa simples compreensão revolucionou a biologia. Hoje, evidências científicas em muitos campos da antropologia e a genética molecular apoiam de forma esmagadora a teoria da evolução pela seleção natural. Muito bem. Então, resumidamente, essa é a teoria do Darwin. E, assim, a gente pode ver isso na prática com essa bendita dessa pandemia do Covid, né? Aqui no Brasil, onde não está sendo tomada nenhuma medida séria contra a pandemia, o que está acontecendo com o vírus? Quem que está acompanhando as notícias aí? Mutando. Está evoluindo. Está evoluindo, está mutando, está ficando mais forte, está tendo mais sucesso em sobreviver. Se antes o vírus era mais eficaz, né, para infectar as pessoas mais idosas, mais debilitadas, agora ele já consegue infectar as pessoas mais novas e gerar formas graves da doença nas pessoas mais novas. Então, olha só, está aí um belo exemplo da seleção natural, né? E é isso. Ok, sobre evolução e seleção natural. Sim. Sim. Então, enquanto aí, tipo, ok, estamos falando do Brasil, né? Que não tomou nenhuma atitude séria, as pessoas continuam se aglomerando, etc. Não tem vacina para todo mundo, enfim. Aí o vírus vai mutando, né? Ou evoluindo, como disseram, vai surgindo novas variantes, geralmente mais fortes, ok. E isso aconteceu aonde? No Brasil, né? Porque não foi tomada nenhuma atitude séria. Enquanto que, por exemplo, na China, em outros países que fizeram lockdown, ou que já estão uma boa parte da população vacinada, o vírus não tem chance de reproduzir, né? Essas mutações vão acontecendo na reprodução. Então, não surge novas variantes. Agora, aqui acaba surgindo, né? Por conta que não tem atitudes sérias. Eu não vou me estender muito nisso, senão eu começo a ficar revoltado. Mas vou prosseguir a matéria, ok? Posso passar para o próximo slide? Sim, sim. Enquanto o assunto anterior também somos dois, viu? Ficar revoltado. Ah, Somos 3. Somos 4. Muito bem. Vou ficar E quietinho. tem a situação de quando o vírus se instala assim, em algum determinado local político, ele também, né, vai evoluindo, assim, passando por mutações, né, e ficando pior, assim, uma opinião pessoal. Como assim?
Um vírus político, né, no poder, assim, que vai evoluindo, aí vai criando novas mutações, ficando cada Nossa, vez pior. tomara que esse vírus, Bom, existem várias vacinas, né? A mais comum aí eu voto no ano que vem, mas poderia ter É verdade. outras vacinas também Também poderiam acho. ser aplicadas, mas aí vai dar vontade lá dos nossos queridos deputados, né? De botar em questão certas pautas ou não. Bom, vamos voltar aqui para a aula. E aí, né, nesse ponto a gente chega, né? Então a gente viu que a ciência, nenhuma ciência anda sozinha, né? Mas também nessa aula anteriormente a gente viu que a ciência ela não está separada da política, né? Se a gente pensar lá na Idade Média, as limitações que se tinham para se produzir, né? Então tudo anda junto, né? Nada é isolado. Não tem como dizer uma coisa sem se relacionar com as outras, né? Tá bom, vamos caminhando. Então, né, no caso aqui do Covid é um exemplo, né? Esse fato biológico, né, da evolução depende de decisões políticas, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Muito bem. E as decisões políticas dependem de questões cognitivas, né? Que acho que para certos governantes está bem em falta, está com bastante déficit. Bom, continuando a história do Darwin aí. O Darwin observou que diferentes espécies emitem o mesmo comportamento nas mesmas situações. Então, por exemplo, o medo, né? Situação de medo. Se você pegar um cachorro com medo, um ser humano com medo, um gato com medo, né? Várias espécies diferentes, vai acontecer a mesma coisa na situação de medo. A pupila vai se dilatar, o batimento cardíaco vai se acelerar e os pelos vão eriçar. Então, isso seria mais uma prova, né, segundo Darwin, de que os mecanismos neurológicos que regulam essas reações evoluíram de um mesmo ancestral comum. Por quê? Porque se diferentes espécies reagem da mesma maneira, significa que a origem é a mesma, né? E então tem essa conclusão teórica e tem uma consequência prática, né? Porque aí isso vai justificar o uso de animais para estudos sobre o sistema nervoso, pois os mecanismos e estruturas, quando não são idênticos entre as espécies, são muito parecidos. Por outro lado, é parecido, mas tem lá suas diferenças. Sim, tem suas diferenças. Por outro lado, a depender da espécie e do nicho ecológico que ocupa, há funções muito especializadas que se refletem também no sistema nervoso. Então, por exemplo, a águia tem uma visão muito aprimorada. Provavelmente o córtex dela cerebral relacionado com a visão deve ser muito mais desenvolvido do que outras espécies. No livro lá tem uma imagem do tato das vibriças do rato. O que são as vibriças? São aqueles bigodinhos, né, que o rato tem. Então elas são muito sensíveis e aí o cérebro também é muito mais desenvolvido nessa região. A noção de equilíbrio de gatos, equilíbrio mesmo, né, dos gatos, vai se refletir no tamanho do cerebelo, que está relacionado com o equilíbrio. O cerebelo dos gatos aí acho que é 1/3 para mais do encéfalo. É bem grande. E nos humanos o lobo frontal é o mais desenvolvido entre todas as espécies, que é o lobo frontal que a gente dá prioridade, né, o tempo inteiro, né, o ser humano, porque conversa, porque aprende, porque, enfim, né, se a gente pensa numa situação de aula, presta atenção, anota, pensa e tal, tá trabalhando bastante aí o lobo frontal. Muito bem, deixa eu ir lá para o livro para a gente ver essas diferenças neurológicas entre os animais.
Broca, Sr. Darwin. Eu achei legal que eles colocaram uma imagem do Darwin jovenzinho. Geralmente coloca a imagem dele velhão, né? Tem que colocar a imagem dele jovenzinho. Bom, aí o encéfalo do macaco, né? A parte... Qual que é essa parte? É visual ou não? O encéfalo do macaco rezo possui um senso de visão bastante evoluído. Isso mesmo. E, bom, aí vocês veem lá, ó, nesse recorte, tem toda uma especialização dessa parte da visão do macaco. E o rato, essa parte da sensibilidade, né, das vibriças, do tato, né, que é toda diferente do resto do encéfalo. Né? O cérebro do rato é quase que liso, né? Que curioso, né? E se eu não me engano, isso daqui deve ser um bulbo olfativo. Então eu imagino que seja muito, muito, muito importante o olfato para o rato, né? Olha o tamanho. Se for o bulbo olfativo, imagine, olha o tamanho desse bulbo olfativo em comparação com o resto do cérebro, do encéfalo do rato. E depois a gente vai ver o bulbo olfativo nosso, vocês vão ver o tamanho, a proporção que é um bulbo olfativo do ser humano em comparação com esse aqui, né? Então, o encéfalo de um macaco rhesus possui um senso de visão bastante evoluído, a região do quadro em destaque recebe informações dos olhos. Quando essa região é seccionada e corada para que se possa visualizar o tecido metabolicamente vivo, um mosaico de bolhas aparece. Os neurônios dentro das bolhas são especializados para análise de cores no mundo visual, que é essa parte aqui. O ratinho. O encéfalo de um rato possui um senso tátil altamente evoluído na face. A região no quadro em destaque recebe informação das vibriças. Quando essa região é seccionada e corada para mostrar a localização dos neurônios, um mosaico de barris aparece. Cada barril é especializado em receber sinais de uma única vibriça na face do rato. Olha que coisa, né? Cada barrilzinho desse aqui é um bigodinho, correspondente a um bigodinho do rato. Olha quanta informação, né? Que gera essas vibriças. Muito bem. Voltando lá pro... Gente, meu tempo já está quase acabando. Será que eu vou terminar? Eu acho que sim. Vamos embora. Muito bem. Pode avançar aqui. Então, a ideia central é que, por diferentes espécies manifestarem a mesma reação, então isso acaba demonstrando que a gente evolui do ancestral comum, e a consequência disso é que se pode estudar animais, né, para aumentar o conhecimento, inclusive, do sistema nervoso humano. Ainda que diferentes animais tenham diferentes especificidades, né, de acordo com o nicho ecológico que ocupam. Então, avançando, a última grande ideia-chave do século XIX é a unidade funcional básica do encéfalo, do sistema nervoso, que é o neurônio. Né? Bom, antes de chegar no neurônio, né, esse Theodor Schwann, né, foi um biólogo, que parece, ou fisiologista, e a teoria celular. Então, todos os tecidos são compostos por células. Né? Isso que ele descobriu lá no século XIX. E no caso do sistema nervoso, o tecido nervoso, a unidade funcional básica, né, a célula nervosa é o neurônio. E aqui tem um desenho, né, do neurônio, lá, um desenho antigo de uma célula nervosa, publicado em 1865. Esse desenho do anatomista alemão Otto Deiters mostra uma célula nervosa, ou neurônio, e suas muitas projeções, denominadas neuritos. Por um tempo acreditou-se que os neuritos de diferentes neurônios podiam se fundir, como os vasos sanguíneos do sistema circulatório. Agora sabemos que os neurônios são entidades distintas que se comunicam utilizando sinais químicos e elétricos. Então chegamos ao fim aí do século XIX, e aí na próxima aula a gente vê
as neurociências hoje, alguma coisa assim que chama, né? Essa próxima parte aí. Neurociências hoje. Além dessas neurociências hoje, eu vou colocar algum outro material no AVA, mas eu mando para vocês também no dia de amanhã. E é isso. É isso, algo a declarar, comentar, perguntas, dúvidas. Muito boa a aula, professor. Super gostoso. Muito obrigado. Bom, mesmo. Pena Foi que, legal. pena que não chego aos pés do Nino, né? Mas aí também já é querer demais, né? Não, foi muito gostoso. Muito aprendizado. Obrigada. Obrigado, Cid. Professor, o da aula de ontem e o de hoje você vai colocar no WhatsApp pra gente? Os slides? É. Eu vou colocar, mas não hoje nem amanhã. Eu